Ok? Professor Antônio José, tá? Vamos falar uma parte de geometria espacial, certinho? Onde nós iremos trabalhar áreas e volumes de pirâmides, ok? Ok? Vamos aqui. Então, galera, nós temos que trabalhar com pirâmide, mas vamos tentar olhar um pouquinho os elementos de pirâmide, certo? Para nós chegarmos a áreas e volumes. E na sequência se fala de tronco de pirâmides. Então, dê um pouco de atenção para que vocês captem aqui. Então, veja bem. Eu tenho aqui uma pirâmide, certo? Veja bem. É evidente que vocês vão estar observando o seguinte. Vamos aos elementos da pirâmide para que você feche direitinho. Aqui nós temos o vértice, vértice A, vértice B, vértice C, vértice D. De repente você diz, então, por que lá em cima você não chamou vértice tipo A, B, C, D, vértice E? Pelo seguinte, se você tem um prisma, observe aqui, se você tem um prisma, ok, olhe para cá, por gentileza. Se você tem um prisma, quando você pega esse vértice aqui e direciona ao centro desse quadrilátero, esse para o centro do quadrilátero, esse para o centro do quadrilátero, esse para o centro do quadrilátero, eles vão se encontrar aqui, onde você está diante disso. Então, esse vértice aqui, observem, ele é feito da interseção desses quatro vértices. Daí esse aqui eu chamei de V, onde ele é chamado de vértice principal ou vértice da pirâmide. Então, quando você disser vértice principal ou vértice da pirâmide, é esse aqui. Obviamente, isso aqui eu tenho base. Por que base? Porque está embaixo, não é isso? Não, não tem nada a ver. Tá? É o que está oposto ao vértice da pirâmide. Você pode pegar a pirâmide de ponta cabeça. Isso aqui continua sendo base. E o vértice principal está aqui. Então, veja bem. Se você está dentro de uma sala, as paredes são chamadas de faces laterais. Aqui não é diferente. Se você está dentro de uma pirâmide, esses triângulos ao redor dela, são chamadas exatamente as faces laterais. As pirâmides, as faces laterais, aqui como se fossem as paredes, tudo bem? Como nós comentamos em prisma, isso aqui constitui as arestas laterais. Isso aqui, aresta da base, aresta lateral. Então vamos fechar aqui. Que é VA, aresta da base. VB, VC e VD são as arestas laterais. Aresta da base, AB, BC, CD, DA. Tudo bem? Certinho? Claro que eu estou me referindo a uma pirâmide reta. Quando é que a pirâmide é reta, professor? Quando o vértice está projetado no centro da base. Tudo bem? Você pode ter uma situação de uma pirâmide oblíqua. Quando é que você vai ter uma pirâmide oblíqua? Quando você se deparar com isso. Observem. Está aqui a base da pirâmide. E o vértice principal sofreu um deslocamento para um dos lados, contanto que ele não se projete no centro da base. Certo? Você tem reto e tem oblíquo. Tudo bem até aí? Certinho? Então segue. Vamos juntos. Quando você sai do vértice para o centro da base, você tem aqui a chamada o quê? Altura da pirâmide. Tudo bem? Aqui, observem. V, eu vou pegar esse ponto médio dessa aresta da base, M. Então, quem é VM?
VM é chamada altura da face lateral. Se eu projetar somente essa face, olha só, observe aqui, só para que você olhe e visualize, eu tenho V, eu tenho B, eu tenho C. M está aqui, ó. Então, de V até M, eu tenho exatamente a altura da face lateral, que também recebe o nome de apótema da pirâmide. Apótema da pirâmide. Então, a altura da face lateral ou apótema da pirâmide. E bem aqui você tem, tá? Vou botar de azul. Aqui você tem a chamada... Aqui você tem o apótema da base. Apótema da base. Certinho? Bem, para que você consiga visualizar isso aqui melhor, só para que você entenda os elementos. Estamos devagarzinho ainda. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa pirâmide e dar um corte para que você visualize por dentro. Algo mais ou menos assim, ó. Olha, deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Quando de repente você tiver um lado não visível, porém você sabe que ele existe, então o que é que você faz? Você faz linha pontilhada, ó, que está por trás, tá? Só para facilitar a tua visualização. Então, embora o desenho não esteja tão legal, mas eu peguei e dei um corte na pirâmide para que tu visualize ela por dentro. Onde eu tenho aqui vértice principal, tá bem aqui em cima, ó. Aqui eu tenho M, aqui eu tenho o apótema da base, eu tenho a altura da apótema da pirâmide, apótema da base. Aqui 90 graus e surge uma relação aqui, ó. Internamente, você pode estar precisando isso. Deu para visualizar a pirâmide por dentro? Então aqui você tem Pitágoras. O apótema da pirâmide ao quadrado é igual a quem? H ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. Professor, o que vem ser apótema? Preste bem atenção, tá? Todo mundo visualizou? Ok. Então veja bem, como eu vou precisar um pouco mais do nosso quadro, eu vou apagar isso aqui. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu mostrar o que vem ser apótema. Só para que você entenda. Eu tenho aqui uma circunferência. Essa circunferência é interna. Então, se você se referir à circunferência, ela está inscrita. Interna associa, interna com inscrita. Se você se referir ao triângulo, só tem duas palavras. Inscrita, circunscrita. Então, o triângulo ele está externo, então ele é circunscrito. A circunferência é inscrita. Aqui. Inscrito ou circunscrito? Depende da figura que você se refere. Se você se refere ao triângulo, ele está inscrito. Se você se refere à circunferência, ele é circunscrito. Então fique atentos. Inscrito, circunscrito. A circunferência é interna, inscrita. O triângulo, circunscrito. Muito bem. Então veja bem. Se você está diante de um triângulo equilátero e a circunferência está inscrita, esse ponto é médio, esse ponto é médio, esse ponto é médio, que é a interseção da circunferência nos lados do triângulo. Então veja bem, centro da circunferência ou centro do triângulo? Dos dois. Não esquece que o triângulo é equilátero. Tudo bem? Então quando você sai do centro da circunferência para a periferia aqui, você está diante de raio. Certo? Quando você sai do centro da circunferência para o ponto de tangência, é também raio. Mas para o triângulo é chamado também de apótema. Então, o que vem ser um apótema? É o raio da circunferência inscrita num polígono regular no ponto de tangência. Professor, mas isso aqui é apótema? Não. O apótema ele só acontece no ponto de tangência. Então, aqui eu tenho apótema, aqui eu tenho apótema. Para não confundir, então temos aqui 3 apótemas. Se tu te deparas com um quadrado circunscrito, a circunferência está interna. Então, o que é que você vai ter? Centro da circunferência,
Raio da circunferência. O que representa para o quadrado? Nada. Isso aqui continua sendo raio, só que para o quadrado passa a ser chamado de apótema. Então tem apótema, 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 apótema. Então vamos aqui, olhando para cá, o que é apótema? É o raio de uma circunferência inscrita num polígono regular no ponto de tangência. Então o que vem ser apótema aqui para a pirâmide? É a mesma coisa. É o raio, só que vai estar inscrito numa esfera, no ponto de tangência. Tudo bem? Porque é tridimensional. Então vamos lá. O que é que você calcula basicamente numa pirâmide? Veja bem, você vai calcular a famosa área total. Qual é a área total de uma pirâmide? A lateral, de forma proposital. Mas quantas vezes a base? 2 vezes a base, certo? Claro que não, né? À toa que eu disse proposital. Só é a área lateral mais as 2 bases quando você se tratar de prisma. Olha para cá, não descontextualiza a situação. Quando você está com um prisma, aí sim, que é a área total, Antônio José. É a lateral, mas quantas bases? 2. Se tratando de uma pirâmide, que é a área total? A área lateral mais a área da base. Aí você chega e diz assim, mas qual é a fórmula que eu utilizo para a área lateral? Nesse caso específico, a lateral é a área de uma face lateral, que é um triângulo desse, multiplicado por 3, considerando as arestas da base iguais. Mas você pode ter, de repente, multiplicando por 4. Numa situação de um triângulo, vai ser a área de um triângulo desse multiplicado por 3. Se a base for hexagonal, tá aqui, ó. Se de repente você tiver uma base hexagonal, deixa eu botar bem aqui. Só fazer um esboço aqui para que você tenha ideia dessa figura, tá? Se o desenho não ficar bom, é porque está dando uma dinâmica para fazer mais rápido. Então, veja bem, quem passa a ser a área lateral aqui? Você calcula a área de uma face e multiplica por 6. Tudo bem? Tranquilos? Então, vamos juntos. Então, a área lateral, qual é a fórmula? Vai depender do tipo de base da pirâmide. A área da base, essa mais ainda, depende também do tipo de base. A base pode ser um triângulo, a base pode ser um quadrado, a base pode ser um hexágono, então a área da base vai depender do tipo de pirâmide, ok? Não tem uma fórmula específica. Nós comentamos lá em prisma, mostramos para vocês como é que eu calculo o volume de um prisma. Prisma, o volume do prisma, ele é dado pela área da base vezes a altura, que é a mesma fórmula utilizada para o volume de um cilindro. A área da base vezes a altura, já no vídeo anterior nós comentamos sobre esse volume. Então preste bem atenção. E nós dissemos assim, você pode calcular o volume de um prisma de que maneiras? Você pode colocar de litro em litro e verificar quantos litros de água comporta. É uma maneira. Dá trabalho? Depende do tamanho do prisma. Você pode botar uma mangueira ou um cano, instalar um hidrômetro, tudo bem? E verificar a vazão, quantos metros cúbicos de água passaram. De forma totalmente empírica, certo? E você pode utilizar a fórmula que também é oriunda de uma situação empírica, uma situação prática que na época nós comentamos. Então o que é que acontece? Que é um volume, área da base vezes a altura. Isso é o volume de um prisma. Agora observem bem. Está aqui um prisma, certo? Observe. Eu vou inscrever uma pirâmide aqui. O que é inscrever uma pirâmide, Antônio José? É colocar exatamente essa pirâmide interna, inscrita. Então tá aqui, ó. Veja bem. Vou meter aqui um preto para indicar que ela é interna. Se tu observares, essa pirâmide está inscrita no... Ela ocupou todo o espaço interno? Não, claro que não. Existe todo um espaço externo, tudo bem? Onde esse espaço externo
empiricamente equivale ao dobro dessa pirâmide. Ou seja, dentro de um prisma nós temos simplesmente 3 pirâmides não parecidas, mas iguais. Todo esse espaço externo vale 2 pirâmides dessa de azul. Moral da história: qual é o volume de uma pirâmide? É o mesmo do prisma, área da base vezes a altura, dividido por 3. Ou seja, o volume dessa pirâmide é 1/3 do volume todo. Tranquilo? Então veja bem, repetindo, que a área total é a área lateral mais a área da base, onde essa área lateral depende do tipo de pirâmide, assim como a área da base. Aí vem para cá. Que é um volume que precisa de 2 dados. Área da base vezes a altura, onde essa área da base vai depender do tipo de pirâmide. Tudo bem? Então, isso aqui é um resumo bem breve, lógico, envolvendo pirâmide. Então fique atento àquela relação fundamental que nós fizemos aqui de pirâmide, ó. O apótema da pirâmide ao quadrado é a altura ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. Não confundir a apótema da base com a área da base. Tá bom? Então aqui nós temos um resumo teórico de pirâmide. Beleza?